Olá, pessoal! Então agora a gente vai começar a trabalhar com o GeoGebra efetivamente, né? E a ideia agora é abordar aqui um tema da matemática, no caso eu vou falar sobre função afim, né? Como se eu tivesse preparando uma aula de função afim usando o GeoGebra. A ideia é ir mostrando para vocês as ferramentas que o GeoGebra tem através desse exemplo. A gente tem aqui a janela de álgebra, né? E então, para a gente colocar alguma coisa algébrica aqui, basta a gente digitar no campo de entrada. Então, vou digitar aqui uma função afim. Então, f de x igual a 3x mais 5, por exemplo. Aí tecla Enter. Então, pronto, já foi criada ali a função afim. Beleza? Essa função aqui, né, ó, aí na janela de visualização a gente tem o gráfico da função afim, né, ó, já está aqui. Bom, eu posso clicar nesse cadeado aqui, né, seleciona o gráfico da função f e clica no cadeado para liberar aqui, ó, e aí a gente pode movimentar e a função lá, né, ela é atualizada, tá? Só que ela fica num formato aqui, ó, não muito interessante, não muito didático para trabalhar com os alunos, né? Então eu quero que a função afim fique no formato, naquele formato que a gente está acostumado, né? F de x igual a x mais b. Então o que eu vou fazer? Vamos deletar essa função aqui, seleciona ela, clique em delete e vamos criar dois controles deslizantes. Então acessa aqui na penúltima caixa de ferramentas e a primeira ferramenta que é de controle deslizante. Clica em algum ponto em branco da janela de visualização e aí a gente vai dar o nome do controle deslizante, vou chamar de A para ser o coeficiente angular. Vou fazer esse coeficiente angular variar de -5 a 5 mesmo. Vou deixar o incremento aqui sem colocar, porque daí o GeoGebra já tem um padrão, que é de 1/10 em 1/10, tá? Então dá OK. Vamos criar um segundo controle deslizante para ser o coeficiente linear b da função afim. Então já está aqui, ó, b, né? Então é só dar OK. Pronto. Agora eu vou colocar aqui o a no 0,5, o b no 2. E agora eu vou fazer a função afim aqui, ó, usando o que? Esses controles deslizantes para os coeficientes, né, angular e linear. Então vai ficar assim, f de x igual a ax mais b, onde o a e o b agora vai ser entendido como o valor que o controle deslizante está assumindo, tá? Tanto o controle deslizante A quanto B. Então aí digitou a função afim, tecla Enter. Pronto, aqui eu tenho o gráfico da função afim, que tem coeficiente angular meio e coeficiente linear 2, né? Então é a função afim, f de x igual a meio x mais 2. Agora se eu movimentar aqui, ó, o coeficiente linear, a gente pode mostrar para os estudantes qual é o efeito no gráfico da função. Então, o gráfico da função aqui está sofrendo uma translação vertical, né? Simplesmente isso, ok? E se a gente movimentar o controle deslizante a gente mostra que vai ter um efeito na inclinação da reta, que é o gráfico da função afim, ó, tá? Então é interessante, né, trabalhar com esses recursos aqui. Então aqui já estou mostrando para vocês como utilizar o controle deslizante. Você pode criar primeiro os controles deslizantes e depois usar numa construção, tá bom? Continuando a nossa construção, agora eu vou fazer dois pontos sobre a reta, que é o gráfico da função afim. Para isso eu vou selecionar a ferramenta ponto em objeto. E agora basta clicar em cima da reta aqui. Vou criar dois pontos, A e B. Agora eu vou voltar para a ferramenta mover
Para isso, pessoal, a gente pode selecionar ela aqui, né? Ou então a gente poderia ter apertado a tecla ESC no teclado do computador, também volta para a ferramenta mover, tá? É uma tecla de atalho. Muito bem, agora eu quero fazer um triângulo retângulo, traçando aqui uma reta perpendicular ao eixo X passando por A e uma reta perpendicular ao eixo Y passando por B. Então, vou selecionar aqui reta perpendicular. Como é que utiliza essa ferramenta? Se a gente não sabe, a gente lê a dica aqui, ó. Selecione primeiro o ponto e depois uma reta. Então, o ponto é A. Eu quero que seja uma reta perpendicular passando por A em relação ao eixo X. Então, clica aqui no eixo X. Agora, eu quero uma perpendicular a Y passando por B, que é equivalente a uma reta paralela a X, né, passando por B. Então, eu vou selecionar a ferramenta paralela, só para mudar a ferramenta, né? Aqui, vou selecionar o eixo X primeiro e depois o ponto B. Neste caso, né, eu selecionei primeiro a reta e depois o ponto, tá? Para essa ferramenta funciona, mas para outras ferramentas você vai ter que seguir a dica aqui, não dá para inverter a ordem de seleção. Muito bem, vou teclar ESC, voltei aqui para a ferramenta mover. E agora é o seguinte, essas retas que eu criei é para marcar esse ponto aqui de interseção entre elas. Então, seleciona a ferramenta interseção de dois objetos e agora, para marcar o ponto de interseção, é necessário selecionar dois objetos em sequência, no caso as duas retas. Então vou selecionar uma delas e depois a outra. Pronto, marcou o ponto C. Volta para a ferramenta mover e agora eu não quero deixar essa reta aqui aparecendo, né, na janela de visualização. Só que eu não posso deletar porque existe o ponto C que eu quero deixar ele aqui. Então se eu deletar a reta, o ponto C vai ser deletado junto. Por quê? Porque ele depende dessa reta. Ele é um ponto que foi criado a partir dessa reta e dessa outra aqui, né? Então, eu não posso deletar. Qual que é a solução? É esconder, ocultar, né? Como é que eu faço isso? Seleciona o objeto que a gente quer esconder, vem aqui no menu editar e seleciona exibir e esconder objetos. Uma outra maneira mais rápida de ocultar ou exibir um objeto. Seleciona o objeto, vem aqui ó, na janela de álgebra, vai ficar destacado qual é o objeto que está selecionado. Clica nesse pontinho em azul, vai ocultar, né? Se quiser mostrar novamente, basta clicar no pontinho azul, no pontinho em branco, né? Para ele ficar azul. Aí significa que o objeto foi exibido na janela de visualização. Ainda uma terceira maneira, né, de ocultar ou exibir objetos é clicar no objeto com o botão direito, aí a gente acessa o menu contexto, né? Isso aqui é chamado de menu contexto. E aqui a gente coloca exibir objeto. No caso, ele vai ocultar o objeto porque estava já aparecendo. Vamos voltar aqui a exibir o gráfico da função afim, porque o gráfico eu quero que ele fique aqui. Beleza. Agora eu vou criar o triângulo retângulo aqui, ó, ACB, né? Eu vou fazer isso através de segmentos de reta, eu vou utilizar o segmento de reta, mas eu vou configurar já aqui para uma linha tracejada, ó. Em vez da linha contínua, eu quero uma linha tracejada e eu também quero deixar essa linha um pouco mais fina aqui assim, tá? Vou deixar ela fina aqui. Muito bem. Ó, eu cliquei sem querer aqui, que eu vou fazer voltar. Aí volta para um passo anterior da construção que foi realizada sem querer. Agora eu vou fazer aqui o triângulo. Clica no ponto A e no ponto C para fazer o segmento AC. Depois no ponto C até o ponto B para o segundo segmento. Vou teclar ESC, acessei a ferramenta mover. Beleza, foram criados aqui dois segmentos de retas, nomeados de I, esse é o I, né? E o outro J.
A intenção é destacar esse ângulo aqui, né, que é o ângulo formado entre o gráfico da função afim e a horizontal. E também vou destacar esse ângulo aqui para mostrar que ele é um ângulo reto, né, para destacar que isso é um triângulo retângulo. Então eu vou acessar a ferramenta ângulo, selecione 3 pontos ou 2 retas. Então posso selecionar começando do A, só que não vai dar certo, ó. B e C. Olha o que aconteceu, ele construiu o ângulo externo e não o ângulo interno ao triângulo que eu queria aqui, né? Não é nenhum ângulo externo ao triângulo, é um outro ângulo aqui que dá a volta. Por quê? Porque o ângulo é construído aqui no GeoGebra no sentido anti-horário, ó. Então ele veio daqui para cá, sentido anti-horário. Então vou clicar aqui na seta para desfazer e agora eu vou fazer o ângulo corretamente, começando aqui no ponto C, ó. Aí ele vai construir o ângulo no sentido anti-horário, né? Então vai dar certo. Pronto, foi construído. Tem que fazer o ângulo reto aqui também. Então, pensando no sentido anti-horário, eu posso selecionar esse segmento de reta e esse daqui. Pronto, foi feito o ângulo reto, né? Muito bem. Só que esse valor aqui do ângulo, eu não preciso, eu não quero, né? Então eu vou... O que é isso daqui? Isso daqui é a legenda, né? Então eu vou esconder a legenda. Para esconder a legenda, a gente seleciona o objeto, né? E aí a gente pode vir aqui na barra de estilos, ó, nesse símbolo aqui de AA é a legenda. Então clica aqui e escolhe esconder legenda. Escondi a legenda desse ângulo reto aqui. Vou esconder essa outra legenda, então eu posso selecionar, venho aqui em editar, no menu editar, e clico em exibir, esconder rótulos, também é outra possibilidade, tá bom? Ainda seria possível acessar pelo menu contexto, clica com o botão direito, ó, vou pegar aqui esse lado aqui do triângulo, né? o segmento J. Clica com o botão direito e está aqui, ó, exibir rótulo. No caso, ele vai esconder. Aí, se você clicar de novo em exibir rótulo, volta a exibir o rótulo. Beleza, pessoal?